Você foi abençoado aí, querido? Amém? Deixa sentar em nome de Jesus. Eu quero ministrar algo no teu coração aqui hoje, pela manhã. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias. E eu venho meditando nela. E ela vem me alimentar há alguns dias. E é uma palavra que vai trazer uma realidade para a nossa vida. Vai trazer uma revelação, a qual eu creio, em nome de Jesus, que vai ser esclarecedora para as nossas vidas, amém? Eu queria dizer para vocês, ministrar para vocês a verdade, algo que talvez tenha sido negligenciado por muito tempo, por pregadores, por homens de Deus, uma mensagem que talvez você não ouve com frequência, ou, em primeiro caso, vai te trazer um espanto para você. Mas eu creio que vai ser uma revelação do Senhor para a tua vida. E o tema da nossa mensagem de hoje é essa aqui, ó. Você pode ler comigo aqui? 1, 2, 3. E se o Senhor retirasse a sua mão? Mais uma vez. E se o Senhor retirasse a sua mão? Nós estamos passando por um momento de pandemia, mas creio eu que não foi o pior momento da história, porque teve momentos em que teve a peste negra, a gripe suína, e uma coisa eu posso afirmar, com toda convicção: o Senhor sempre guardou o seu povo nessas crises. O Senhor sempre foi fiel para com o seu povo em momento de pandemia. O Senhor sempre foi fiel com o seu povo em momento de gripe suína. O Senhor sempre foi fiel com o seu povo em doenças que tiveram atingido a terra. O Senhor sempre foi fiel com o seu povo. Eu posso ouvir um amém da igreja? E o tema da nossa ministração é: e se o Senhor retirasse a sua mão? Já passou na sua cabeça algum ponto, algum dia, a possibilidade, se o Senhor retirasse a mão dele sobre você? Se o Senhor parasse de ser esse guardador, esse fiel escudeiro ao seu redor, o que sucederia de você? O que seria de mim se o Senhor optasse por tirar a mão? Essa palavra o Senhor colocou no meu coração há alguns dias, porque na caminhada cristã a gente vai amadurecendo, crescendo, ganhando conhecimento, e vai chegando um certo momento que a gente vai achando que a gente está muito firme, que a gente está muito sábio, que a gente tem muito conhecimento, que eu consigo, eu sei, eu conheço a palavra, eu estudo, eu leio a Bíblia todos os dias. E o Senhor começou a me mostrar: Ravani, pastor Ravani, e se eu retirasse a minha mão sobre você? O que você seria? Pastor Ravani, e se eu retirasse a minha mão sobre você? O que sucederia de você? Seria quem? Você é quem sem a minha mão sobre você? E essa palavra começou a fomentar no meu coração tão forte, tão forte. E eu fui ler Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante lá. Ele vai falar que se não fosse o Senhor, se não fosse a poderosa mão do Senhor sobre ele, ele não seria nada. Ele chega a dizer o seguinte: quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará? Esse corpo aqui é um corpo que precisa de uma proteção. Esse corpo aqui é um corpo falho, é um corpo pecador. E o Senhor colocou isso no meu coração, e eu fui meditando, e até que o Senhor começou a me revelar algumas coisas. Eu quero que você abra lá em Salmos, capítulo 37, versículo 23, em nome de Jesus. Nós estamos acostumados, talvez, a ouvir mensagens via YouTube, via redes sociais, mensagens de pastores que só trazem aquela revelação dizendo que você é importante, que você é especial. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração para dizer para você o tanto que você precisa, o tanto que você é carente da glória dEle. Eu quero te mostrar hoje o tanto que você é necessitado da glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém, igreja? Lá em Salmos capítulo 37, versículo 23, diz o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Por que o quê, queridos? Eu posso ouvir a igreja falando, por que o quê? Porque o Senhor o segura pela mão. É por causa do Senhor, é porque o Senhor segura pela mão. Você não caiu até hoje, é porque o Senhor te sustenta pela mão.
Você hoje não errou, é porque o Senhor de fato tem sustentado você pela mão dele. Eu posso ouvir um amém? A palavra do Senhor é muito clara, queridos. E se o Senhor retirasse a sua poderosa mão sobre nós? Vai comigo lá em Isaías capítulo 49, versículo 15. Todo mundo encontrou? Olha o que vai dizer lá em Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do teu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Eis que nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor, eu te gravei. Atos capítulo 11, versículo 21. Atos capítulo 11, versículo 21. Olha o que vai dizer. A mão do Senhor estava com o que, queridos? Com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Vai em Salmos número 89, versículo 3. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Olha o que vai dizer lá em Salmos. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Vai em Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Deixa eu dar uma breve explicação sobre esses versículos aqui, para os irmãos poderem entender e compreender o que eu quero ministrar aqui hoje. Quando o texto fala sobre as mãos, versículos aqui citam sobre as mãos do Senhor, eu preciso lembrar que foram homens divinamente inspirados por Deus, que escreveram a Bíblia Sagrada, amém, queridos? A palavra mãos, quando relata as mãos do Senhor, os pés do Senhor, são forma de, a figura de linguagem. É uma forma para a gente poder entender, porque a Bíblia Sagrada foi escrita para mim e para você, não para anjos, não para seres celestiais. Então, essa forma de escrita, as mãos, os pés do Senhor, não quer dizer que de fato o Senhor tenha pés e de fato o Senhor tenha as mãos, amém? Porque o Senhor, Ele é Espírito. E a definição que A.B. Langson dá aqui, Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. A definição de Deus é essa, não é que Deus é amor. O que é que Deus é? Deus é amor, Deus é bondade. Não. Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Essa é a definição de Deus. Só que quando os escritores da Bíblia, embora seja o Espírito Santo o autor, mas teve escritores que escreveram a Bíblia ali, homens divinamente inspirados, eles trouxeram uma linguagem para que eu e você pudesse compreender. Então, essa figura de linguagem que é as mãos do Senhor, quando fala sempre as mãos do Senhor, está relacionado a uma proteção. O Senhor está protegendo o seu povo. O Senhor está pondo a mão de proteção. O Senhor escreve o seu nome aqui na palma da mão. Significa o quê? Uma proteção do Senhor. Amém? Então, primeiro ponto que eu aprendo aqui é que de fato Deus não tem mão ou pés. O Senhor não tem, isso é Espírito. E eu quero levar os irmãos a uma reflexão. E o primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui: e se o Senhor, na figura de linguagem aqui, retirasse a sua mão poderosa sobre nós, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer se o Senhor resolvesse hoje tirar a mão dele poderosa sobre você? O que aconteceria com você hoje, talvez, se o Senhor falasse assim: não, hoje eu vou parar de cuidar de você, você vai tomar seu rumo sozinho? O segundo ponto que eu quero te levar à reflexão: e se o Senhor optasse por deixar o homem ser independente, como muitos sempre sonharam? Por exemplo, Adão e Eva,
Adão e Eva quiseram ser independentes. Eles quiseram tomar um rumo de independência. Senhor, eles estão dizendo assim: Senhor, eu não preciso da tua proteção. O Senhor mandou fazer assim, mas eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor. O terceiro ponto aqui: e se o homem ganhasse uma passagem de liberdade sem a proteção divina, o que de ruim poderia acontecer? Vai lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 5, e nós vamos estudar aqui alguns homens, algumas ações, alguns posicionamentos, que se o Senhor retirasse sua mão, o que poderia suceder? Êxodo, capítulo 14, versículo 5. Segundo livro da Bíblia aí. Amém, queridos? Vai dizer o seguinte, ó: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente e perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavalerianos e os seus exércitos o alcançaram acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. Versículo 10. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, ou seja, Senhor, nos protege. Versículo 11. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que o que, queridos? Que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam entre nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que esclareciam a noite. De maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés se estendeu, eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar, na vigília da manhã. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, empurrou-lhes as rodas dos carros, emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel,
porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os egípcios perecem no mar, disse o Senhor a Moisés. Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, a fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, caminhava ao pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Você pode dar um amém por isso aí? Deixa eu te explicar aqui um enredo dessa história aqui. Houve uma perseguição, houve morticídio lá no egípcio. O Senhor levanta Moisés para poder tirar o povo do egípcio, da terra do Egito, na verdade. E esse povo agora vem, Faraó permite que eles venham, porque o Senhor tinha permitido 10 pragas sobre o Egito. E aí Faraó vem atrás numa perseguição, após libertar esse povo. Ele arrepende, fala, poxa, eu libertei esse povo israelita, não, está errado, eu vou atrás. E ele, perseguindo atrás desse povo, leva cavalarianos e vai atrás dele para matar esse povo, ou trazer esse povo para ele ser escravizado novamente. E o que acontece é de forma bem clara: o povo começa a reclamar, o povo começa a questionar, mas Senhor, Moisés, era melhor a gente ficar no Egito lá, porque pelo menos lá tem sepulcros para a gente poder morrer. Lá pelo menos a gente ia trabalhar para o povo egito, e a gente seria o quê? Escravo, mas eu teria vida. E começa então uma reclamação gigante com Moisés ali, e Moisés começa a reclamar. O Senhor fala o seguinte: ô Moisés, peça para que o povo marche, toca nessa água aí com cajado, eu quero que esse povo marche. Eu libertei esse povo de lá. E então isso acontece, as águas formam parede da direita e da esquerda, e o povo israelita, o povo de Deus, começa a passar. Logo em seguida vem o povo, que estava perseguindo o povo de Deus. Só que aí o que acontece? O mar faz o que, queridos? Se fecha. E o povo que estava perseguindo o povo de Cristo Jesus vem a perecer. O povo egípcio, todos os povos, se perecem dentro do mar. E o que eu aprendo aqui, pastor? Se o Senhor retirasse a sua mão, Faraó, ele tinha prevalecido contra os israelitas. Se o Senhor retirasse a sua mão poderosa sobre o povo de Israel, Faraó tinha prevalecido contra o povo de Deus. Nós ouvimos sempre pregações acerca de a libertação, o povo comemorando, Miriam tocando atabaque e aquela felicidade. Mas eu preciso pensar que esse povo saiu da escravidão lá do Egito, porque o Senhor colocou a sua poderosa mão. Porque o Senhor de fato colocou a sua poderosa mão e fez: eu vou libertar o meu povo. Queridos, eu quero aplicar algo aqui para nossas vidas. Se o Senhor não colocar a sua poderosa mão sobre vocês, o Egito vai prevalecer contra o povo de Deus. Se o Senhor não te livrar da morte, Satanás vai prevalecer contra as nossas vidas. O que acontece ali é um fenômeno incrível, em que o Senhor traz uma libertação para o seu povo. E olha o que acontece: se esse povo israelita fosse pego, eles iriam trabalhar agora de forma mais escravizada. Eles iriam trabalhar de forma agora mais deplorável, porque o texto vai dizer, lá em Êxodo, que o Senhor veio a libertar esse povo, por causa de uma profecia que aconteceu em Abraão, Isaac, Jacó vai dizer. Josué vai dizer o seguinte, Josué fala o seguinte, o Senhor vai fazer vocês saírem do Egito, porque esse povo egípcio irão castigar vocês. Eles irão fazer vocês trabalhar de forma escravocrata. Vocês vão trabalhar agora, vão suar, mas o Senhor trará libertação para vocês. E logo em seguida, Moisés nasce e começa então essa libertação do povo. Está sendo edificante? Amém? Então o segundo ponto é esse: se o Senhor retirasse a sua mão,
os israelitas iriam trabalhar ainda mais de forma escravocrata e severa. O terceiro ponto: se o Senhor retirasse a sua mão, o povo israelita seria boa parte massacrados, provavelmente mulheres sofreriam um abuso sexual, crianças seriam escravizadas. Era isso que esse povo iria fazer com o povo de Deus. Eles iriam amassar no dedo assim, ó. Ia ter covardia, mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. E se o Senhor retirasse a sua poderosa mão? Você acha que esse texto estaria incluso na Bíblia hoje? Você acha que essa revelação bíblica estaria escrita ali hoje? Sabe por que está escrito ali hoje que teve uma libertação? Porque o Senhor não retirou a sua poderosa mão. Porque o Senhor foi fiel com o seu povo. Porque o Senhor é fiel comigo e com você. Porque o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor, Ele é fiel. A palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. O Senhor, Ele é fiel. Eu quero te trazer uma realidade na sua vida hoje, para você se sentir confortável. Porque o Senhor, meu querido, Ele é fiel para cumprir a palavra que fora dito pela boca dEle. O Senhor, Ele é fiel. Vai em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Eu quero trabalhar aqui, batendo nessa tecla aqui, ó. E se o Senhor retirasse a sua mão? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. São textos grandes, mas é para fácil interpretação e compreensão dos irmãos. Diz o seguinte lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi contra os filisteus: não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão, o urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após eles e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando as mãos na funda, foi-se e chegou ao filisteu. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante deles, ou seja, tinha um cara indo na frente como um abatedouro para esse filisteu. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi e o seu escudeiro adiante, olhando Davi, e o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu, algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 44. Disse mais os filisteus a Davi: vem a mim, e darei a tua cabeça às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com a lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. 49. Davi meteu a mão no alforje
e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Versículo 50 aí. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada nas mãos de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e a matou e cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que eram mortos, o seu herói, fugiram. Se o Senhor retirasse a sua mão sobre Davi, Davi seria um homem morto. Se o Senhor não tivesse colocado a sua poderosa mão sobre a vida de Davi, Davi não teria acertado a pedrada sobre aquele gigante. Se o Senhor não fosse com Davi, provavelmente os filisteus teriam prevalecido contra o povo israelita. Esse texto aqui é um texto maravilhoso, que traz uma revelação inédita para nós. Um homem simples, que apacentava ovelhas, um menino, vai de frente contra um filisteu. Um homem totalmente preparado para a guerra. Um homem cuja armadura Davi não conseguia colocar sobre o seu corpo. Só que ele era um homem arrogante. Ele era um homem que estava pelejando dentro de um povo errado. Ele estava pelejando contra o povo do Senhor. Contra o povo do Senhor. O que acontece é o seguinte: Davi tenta vestir a roupa, mas a roupa não serve em Davi. Davi tenta pegar a espada, mas Davi não consegue carregar a espada. E aí Davi vai até um lugar, pega umas pedrinhas e arruma um estilingue. E a poderosa mão do Senhor foi com Davi. E Davi então acertou aquela pedra na testa do gigante. E Davi então corta a cabeça do gigante. Então Davi prevaleceu. O povo israelita prevaleceu, porque a poderosa mão do Senhor estava sobre Davi e sobre Israel. Eu posso ouvir um amém por isso? Sabe por que esses homens conseguiram prevalecer? Porque a poderosa mão do Senhor sempre estavam sobre eles. Sabe por que homens como lá em Elias e Eliseu conseguiram prevalecer? Porque a poderosa mão de Deus estavam sobre eles. Sabe por quê? Porque Deus sempre estava com eles. Meu querido, a minha palavra hoje para você é uma palavra de despertamento espiritual. Você precisa confiar mais. Você precisa entender que uma pandemia não vai ser o campeão sobre a sua vida. Cristo Jesus, a mão dele está sobre a sua vida. A sua casa não foi desamparada, não é porque você é um bom sustentador, é porque Cristo Jesus colocou a mão. É porque Cristo Jesus resolveu abençoar o seu lar. A sua vida é uma vida próspera. Você tem saúde porque Cristo Jesus tem te sustentado. A confirmação que eu quero trazer para você hoje é: não desespera o teu coração, porque Cristo Jesus ele é fiel para honrar a palavra dele. A depressão não é maior do que Cristo Jesus. A angústia não pode ser maior do que Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele põe a sua mão sobre você. Mas se ele retirar a mão, tudo vai por água abaixo. Confia no Senhor de todo o seu coração. E se o Senhor retirasse a sua mão de Davi, Davi teria errado a pedrada. E se o Senhor retirasse a sua mão, os filisteus não fugiriam, e sim triunfariam. Eu disse aqui 2 exemplos aqui de homens em que o Senhor colocou a sua poderosa mão e eles conseguiram vencer guerras e batalhas. Mas agora eu quero relacionar nós aqui, igreja. Eu quero fazer uma aplicação no cotidiano de hoje. Amém? Vamos lá? Abre lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Eu dei exemplos de homens da Bíblia. E agora eu quero fazer uma aplicação para nós. Quem somos nós? Pergunta para o seu irmão do lado aí. Quem somos nós? Vamos lá, queridos, pergunta aí. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu e você? Todo mundo encontrou? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, vai definir quem sou eu e quem você. E lá diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Não há nenhum sequer que faça o bem, porque a palavra do Senhor vai dizer que a nossa justiça para Ele é como um trapo de imundícia. Não há nenhum aqui nesse lugar que sequer que se faça o bem. Quem sou eu e você? Injustos, injustos diante do Senhor. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós somos injustos. O sangue derramado na cruz do Calvário foi por mim e por você, mas Ele não merecia passar por aquilo. Quem é eu e você diante do Senhor? Injusto, pobre, miserável, pecador, carente da glória do Senhor. Quem sou eu, meu querido? Eu sou isso aqui, ó. Injusto diante do Senhor. Esses somos nós. Abre em Romanos capítulo 7, versículo 24. Mais uma definição de quem somos nós. Romanos capítulo 7, versículo 24. O apóstolo Paulo aqui traz uma revelação sobre mim e sobre você. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Eclesiastes capítulo 7, versículo 24. Outra definição sobre nós aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 24. Embora a graça veio para trazer libertação, a graça ainda, ela faz com que os nossos pecados venham a ser perdoados, mas a gente pecou, porque todos pecaram. Eclesiastes capítulo 7, versículo 24 diz o seguinte: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratica o que, queridos? Ninguém que pratica o que, queridos? Vocês não acharam, não? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Achou? Vamos lá então? Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Essa é a história minha e sua. Homens pecadores, homens fracos, que carecem da glória de Deus. E aí, e se o Senhor, queridos, retirasse a sua mão? Vai comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E se o Senhor retirasse a sua mão sobre nós? Porque eu disse aqui sobre os israelitas, eu disse aqui sobre outros homens, mas eu quero falar sobre mim e sobre você aqui hoje. E se o Senhor retirasse a sua poderosa mão sobre nós? Joga para mim, Data Show, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu quero que toda a igreja leia esse texto aqui, porque essa definição aqui é muito importante para a gente poder entender aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, queridos? Aqui em cima, ó. 1, 2, 3. Se o Senhor retirasse a sua proteção sobre nós, Satanás já teria nos tragado. Se o Senhor retirasse a sua poderosa mão sobre nós, Satanás já teria triunfado sobre nós. Se o Senhor retirasse a sua poderosa mão sobre nós, Satanás teria triunfado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque todos pecaram, desde a criança no ventre, até o adulto, até o mais velho. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Anda em derredor, dá a entender que não é ao redor, é fora do redor. Sabe por que Satanás ele anda ao derredor e não ao redor? Porque a poderosa mão do Senhor está sobre você. Porque a poderosa mão do Senhor está te protegendo aqui ao seu redor. E Satanás, como não tem escolha, tem que andar ao derredor. Mas se o Senhor não colocasse a sua poderosa mão, Satanás estaria ao redor, só esperando para dar o bote. Assim como o leão faz com a sua presa. Queridos, essa mensagem de hoje é uma mensagem para trazer um esclarecimento para você. Se nós estamos vivos, se nós estamos bem, é porque Cristo Jesus tem sido fiel com a sua igreja. É porque Cristo Jesus tem honrado a palavra lá na cruz do Calvário. É porque Cristo Jesus, de verdade, o sangue dele tem poder sobre as nossas vidas. É porque o sacrifício de Cristo Jesus valeu a pena de verdade.
É porque toda aquela imolação que teve lá na cruz do Calvário foi real para mim e para você. Mas se o Senhor retirasse a sua mão, todos nós já seríamos mortos. Abre lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22. Joga para nós mais fácil. E aí entra o fator mais importante aqui. Porque se Satanás não te pegar, olha o que acontece lá. Coloca para mim em Lamentações capítulo 3, versículo 22. Esse texto aqui é um texto muito lido e é muito citado pelos irmãos aqui na igreja, em momento de ministração. Mas eu quero te mostrar um ponto importante dele. Olha lá, vamos lá? 1, 2, 3. Se Satanás não conseguisse triunfar sobre você, se não existisse as misericórdias do Senhor, a própria glória, a própria soberania do Senhor, já teria nos exterminado. Não tem para onde correr, querido. Você precisa estar debaixo da poderosa mão de Deus. Não tem mais para onde você correr. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor. Porque se não for Satanás triunfando, e se não tiver a misericórdia do Senhor, nós já seríamos consumidos pela sua glória. A minha mensagem hoje é a mensagem para você entender que você não tem para onde correr a não ser servir o Senhor. Ontem eu dizia nos jovens lá, um culto que está tendo uma roça aqui, que a nossa adolescência, a nossa juventude tem entendido que parece que o Criador é que necessita da criatura, e na verdade não é. Porque se você for pensar, algumas pessoas vêm dizer assim, pastor, o Senhor nos criou porque ele sentia sozinho. Nada disso. A Trindade vem revelar Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a Trindade se comunica. Ele não precisava de mim e de você. E outra coisa, antes da gente vir a ter vida, já foram criados os anjos que dizem lá, santo, 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 santo. Meu querido e minha querida, o Senhor não necessita de você, mas você precisa do Senhor. Você carece do Senhor. O Senhor não nos criou porque Ele tinha uma necessidade de comunicação com a criatura. Ele nos criou para louvor e para glorificar o nome dEle. Eu posso ouvir um amém por isso, queridos? Mas se o Senhor retirar a sua mão, a nossa vida ela começa de ir de água abaixo. Abre em Romanos capítulo 6, versículo 23. E eu quero te mostrar aqui qual que é o nosso salário, o que a gente merece. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos ler todo mundo aqui junto? Aqui, ó. 1, 2, 3. O meu salário e o salário de você, ou seja, o nosso resultado, o que a gente merece, é isso aqui, ó, morte. Morte. Mas aí vem um texto trazendo uma revelação inédita para a gente. Abre em Romanos capítulo 5, versículo 8. Onde o Senhor resolve colocar a sua poderosa mão sobre nós, sobre a igreja dele, sobre o seu povo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos aqui? 1, 2, 3. A morte de Cristo Jesus para você te trouxe vida eterna. A morte de Cristo Jesus é a revelação mais inédita que a gente tem na Bíblia Sagrada. É por causa da morte de Cristo Jesus que nós podemos ter contato com o Pai. É por causa da morte de Cristo Jesus que nós podemos ter vida eterna. É por causa da morte de Cristo Jesus que nós não vamos perecer no inferno. É por causa da morte de Cristo Jesus que Satanás não triunfou sobre nós. É por causa da morte de Cristo Jesus que a expiação, porque a ira do Senhor ela vai cair. A ira do Senhor vai cair, a Bíblia vai dizer isso. Só que aí Cristo Jesus é como se fosse aqui, nós aqui embaixo, Cristo Jesus aqui e a ira do Senhor cai. E não atinge a gente. E é por isso que nós não somos consumidos. Se não fosse a morte de Cristo Jesus, todos nós
já teríamos perecido. Abre em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E olha o que esse Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez por mim e por você, para que a gente não perecesse, para que a mão dele estivesse sobre nós. 1, 2, 3. Justiça de Deus. Aquele que não pecou se fez pecador por mim e por você, para que a poderosa mão de Deus estivesse sobre mim e sobre você. Aquele que não teve pecado nenhum, aquele que se sacrificou lá na cruz do Calvário, por mim e por você, fez esse sacrifício para que a mão do Senhor continuasse sobre nós, nos protegendo e dando vida eterna. Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E por causa da morte dele, nós não somos consumidos. E abre em Salmos capítulo 37, versículo 5. Você quer que a mão do Senhor continue sobre a sua vida? Salmos 37, versículo 5. E aqui eu encerro minha mensagem. 1, 2, 3. Confia nele e o mais ele fará. Fica de pé em nome de Jesus. Você quer que essa poderosa mão continue sobre a sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E o mais ele fará. E o mais ele agirá. Você precisa, querido, entregar a sua vida ao Senhor. E uma prática que a gente tem como cristão, como pastor, ou como a mentalidade cristã a gente tem é o seguinte: a gente faz o apelo, a pessoa vem aqui na frente, levanta a mão, e aí a gente faz aquela oração, tudo certo, bacana, e a pessoa vai entregar a vida para Jesus. Mas o que de fato confirma a pessoa entregar a vida para Jesus se chama uma caminhada, é uma entrega do caminho. Entrega teu caminho ao Senhor. Não é só vir aqui na frente, levantar a sua mão e amanhã continuar da mesma forma. É continuar caminhando e caminhando e prosseguindo e prosseguindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, para que a poderosa mão dele esteja sobre você até o fim da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor, para que a sua poderosa mão estenda sobre você e traga proteção sobre a sua vida e a vida dos seus filhos. Você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Belisca algo para nós aí, Tiagão. E o meu apelo hoje é um apelo assim muito direto. Muito direto. Eu não quero nem dizer palavras bonitas. Eu não quero dizer palavras que vão te tocar para você se sentir emocionado e vir aqui na frente. O meu apelo hoje para você é um apelo assim muito direto. Oh, Jesus. O meu apelo para você hoje é: se você ainda não teve encontro com Cristo real, se você ainda não conhece esse Jesus que tem protegido e colocado a sua poderosa mão sobre o seu povo, sobre você, está na hora de você firmar um compromisso com Ele. Está na hora de você permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. O meu apelo para você hoje é: entrega, confia no Senhor de todo o seu coração e não desvie do caminho. Permaneça, seja firme. Para de ficar iludido com esse pensamento que você é importante. Você não é importante. Você carece do Senhor. A sua justiça não é justa diante do Senhor. Nós não sabemos nem conversar com Deus como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós. Você é carente do Senhor. Você precisa do Senhor. Você carece da glória do Senhor. Você é pecador assim como eu sou. Para de achar que você é importante. Se não for a mão do Senhor, meu querido, se não for a mão do Senhor, a gente estava morto há muito tempo. Se não fosse a mão do Senhor, tudo pode passar, Espírito Santo, pode mudar, mas tua palavra
Deus permanecem em mim. E teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Oh Senhor, se não fosse a sua mão, se não fosse a sua proteção, Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de Deus que não é homem pra. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. você que até hoje não entregou sua vida para Jesus, eu quero te fazer um convite aqui nessa manhã. Quem aqui quer firmar um compromisso com Cristo Jesus? Quer firmar um compromisso em que a mão dele esteja sobre a sua vida? Levante sua mão. Nós queremos apenas orar por você. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu estou chamando aqui, fazendo um apelo aqui. É para entregar a vida para Jesus de verdade mesmo. Oh, grandes tempos de vir à igreja não faz você ser crente. O que faz você ser crente de verdade é entregar a sua vida e caminhar em Cristo Jesus. Você pode passar 10 anos aqui na igreja aqui, mas se você não converter os seus caminhos iníquos ao Senhor, no final você vai assustar. No final você vai ter um entendimento, Senhor, mas eu preguei, eu falei no seu nome, eu confiei, eu ia, apartai-vos de mim, vós que praticar a iniquidade. Esse não é o resultado que eu quero para você, meu querido. Hoje em vida, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. O meu apelo é, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Acompanha alguém com essa moça aí em nome de Jesus. A igreja pode glorificar isso, pode dar um glória a Deus, um aleluia. Existe mais alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus de verdade? Vou tornar a repetir de novo. Vir à igreja todos os dias não faz de você alguém crente, não faz de você alguém salvo. Não sinta vergonha em pensar, pastor, mas eu venho cá todos os dias. Pastor, mas o que o povo vai pensar de mim? Eu já frequento a igreja há muito tempo. Você não tem que preocupar com isso. Você precisa preocupar com a sua salvação. O meu apelo é novamente, existe mais alguém nessa manhã aqui que quer entregar, firmar um compromisso com Cristo Jesus, e quer a poderosa mão dele sobre a sua vida? Estenda suas mãos aí, nós vamos orar por você aqui simplesmente. Glória a Deus. Acompanha essa moça aqui em nome de Jesus. Alguém? Uma moça, acompanha essa moça por gentileza. O evangelho, querido, o evangelho simples, o evangelho da palavra, ele traz libertação. O evangelho simples, o evangelho de Jesus,
Ele traz a boa revelação que o meu coração e o seu coração precisa. Eu quero dizer para vocês aqui algo importante aqui. Vocês fizeram a melhor escolha da sua vida. A melhor escolha. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo ter tocado teu coração, o coração dessa moça. Eu louvo a Deus porque a vergonha não foi o impedimento que fizeram vocês de não vir aqui na frente. Eu louvo a Deus porque de fato o Espírito Santo ele é real e ele mexe com o nosso coração. Eu louvo a Deus porque de fato vocês estão firmando um compromisso com Ele e uma caminhada com Ele é importante. Eu louvo a Deus porque os dias aqui na igreja não foram um empecilho para você de fato firmar um compromisso com Ele. Eu quero que vocês repitam essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, a minha caminhada ao Senhor. A partir de hoje, eu não pertenço mais ao mundo, eu não faço parte mais das coisas do mundo. A minha vida pertence ao Senhor, para toda a eternidade. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado essa manhã, querido? Estenda suas mãos em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas do Espírito Santo repouse sobre a sua vida. E que essa mão aqui divina esteja sobre você todos os dias em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja em nome de Jesus. Que você não possa fraquejar, porque a mão dele vai ser estendida para poder te fortalecer. Vá em paz, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.